Olá, pessoal, como é que vão? Tudo bem? Meu nome é Elvio Fernandes e hoje serei o agraciado a apresentar a super live da FETACES, Federação dos Taxistas do Estado de São Paulo. Hoje eu sou o /2 prepô segundinho do meu amigo Adriano Saranzo. Parabéns, Saranzo, hoje é dia de aniversário e ele está de folga, comemorando a nobre data. Senhores, sejam todos bem-vindos a essa super live, essa troca de ideias e informações. Troca de experiência. Sejam todos bem-vindos ao novo normal. Eu vou dar um toque para todos aqui. Preparem a moldura, que aqui a gente vai começar uma pintura de transformação na sua realidade, apresentando a expertise de alguns profissionais do táxi que podem dar dicas, podem mostrar e ser referência para vocês de como agir nesse novo normal. Gente, eu estou aqui com a minha amiga Janete. Seja bem-vinda, Janete. Olá, obrigado, Elvio. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar o meu amigo, o Cabral, todo mundo conhece ele como Cabral, Carlos Lourenço. Boa tarde, Carlos Lourenço, meu amigo Cabral. Boa tarde, Elvio, Janete, Messias. Boa tarde a todos aí. E o meu novo amigo Messias, taxistas em Campos do Jordão, um lugar que hoje está quantos graus por aí, meu amigo? Hoje está em média 13 graus. Tá bom hoje, então tá quente. Para Campos do Jordão tá quente. Mais conhecido como Siri, é isso mesmo, meu amigo Messias? Nome de guerra aqui dos taxistas. É o nome de batalha, o nome de guerra. Hoje, boa tarde a todos aí. Isso. Boa tarde a todos. Legal, cara, legal. Vamos lá. Nós estamos num atual cenário em que muitos dos taxistas, que eu tenho certeza não é o seu caso, mas pode ser daquele seu amigo de ponto, do PA, da Rádio Táxi, da Frota, da cooperativa, sei lá, do Zap Zap, aqueles leão de Zap Zap, né? São profissionais, mas com alguma carência de competência, de conhecimento, de qualificação e saber. Então, imagina que a gente, nesse debate de ideias, eu digo mais um bate-papo, troca de experiência, para que você venha a ter acesso a algumas informações, algumas dicas e se espelhar nessas pessoas, nesses grandes profissionais, de quais dois grandes, a Janete e o Cabral, que eu conheço, e o Messias. Eu posso dizer que é um visionário, é um cara que poderia ser o pioneiro numa nova metodologia, não uma nova metodologia, mas saiu fora da caixinha, pensou em algo novo, numa maneira diferente de trabalhar. Janete, minha amiga Janete, fale um pouquinho de você, da sua expertise e da sua militância no coletivo, além da militância no mundo do táxi. Do coletivo também? Por favor, por favor. Então, eu vou contar rapidinho a minha história. Eu entrei no táxi há mais ou menos 10 anos. Eu conheci meu marido atual e ele já era taxista. Aí ele me incentivou a tirar o conduto do táxi para ir trabalhar junto com ele, que ele tem o táxi branco. Então, e ele atendia clientes fixos, né? Ele nunca foi de ficar em ponto. E a gente começou a fazer muitas viagens. Aí teve o primeiro sorteio do táxi branco e eu me inscrevi e não consegui. Aí veio a oportunidade do táxi preto. Eu gosto muito de dirigir também, adoro atender o público. Aí eu fui, me inscrevi e Deus me agraciou com esse presente. Eu digo presente porque tem muita gente que reclama, que fala que o táxi preto foi uma furada. Tudo bem que você teve que até pagar, né? Tem que pagar a outorga. Mas para mim foi muito gratificante, que me levou para o mundo do táxi. Eu vivia no mundinho do taxista do meu marido, meu cunhado e alguns amigos taxistas. De repente eu me vi no mundo do táxi. Eu conheci muitos taxistas. Conheci taxistas no Brasil todo. Hoje eu posso dizer que eu tenho amigos no Brasil todo taxistas. São heróis, né? E aí, com o tempo, infelizmente, eu tive um azar de baterem no meu carro e eu perdi. Deu perda total e eu tive que ficar sem o carro. E eu vi que não compensava montar de novo numa situação que o cenário estava com relação ao Uber. Que estava, assim, as viagens que o meu marido fazia, que eram muito boas, caiu pela metade. Então, não compensava a gente pôr um carro para mim ficar em casa esperando tocar um aplicativo. E aí eu me dediquei realmente. A gente estava naquela, justamente
justamente naquele período do projeto de lei lá em Brasília. Surgiu a oportunidade de eu ir para lá discutir com os parlamentares. Para mim foi fantástico, foi uma experiência maravilhosa. Eu tive um crescimento político muito grande, eu aprendi muita coisa e eu entendi muitas coisas que eu ainda não entendia. Então, para mim, só foi sucesso. Para mim, até hoje, quando as pessoas falam assim, nossa, esse projeto, para mim foi uma vitória. Foi vitória. Nós ganhamos, virou projeto de lei, e eu ganhei todas essas pessoas que são minhas amigas até hoje. E falando do coletivo, eu já vinha há um tempo trabalhando na área da saúde, porque eu via que o SUS ele tem condições, mas não temos boa administração. Aí eu me envolvi na saúde, na UBS. Primeiro comecei na UBS aqui do meu bairro, depois fui para o Hospital Pronto-Socorro. Hoje eu participo do CAPS, participo da Supervisão Técnica de Saúde, da UBS. Então eu tenho ajudado do jeito que dá, né? Me envolvendo, me informando e aprendendo bastante. Também me envolvo na educação. Eu faço um trabalho forte com a educação. A escola estadual pública do meu filho, eu me envolvo muito. O diretor lá ele é muito ativo. Então, a gente faz muitas coisas pela educação e participo de audiências públicas, tudo isso que precisa do cidadão estar presente, eu estou fazendo a minha parte. Na área de meio ambiente também, sou conselheira do CADES, que é do meio ambiente, a gente se preocupa muito com isso, e é um tema muito importante, que tem muita coisa para se falar sobre isso. Também faço parte da segurança, a gente está tentando instalar aqui na região o programa Vizinhança Solidária. No geral, eu me formei agora há pouco tempo pelo Renova BR, fiz um curso completo de política, muito bom. Foi muito assim, difícil de entrar, porque tem processo seletivo, e para terminar você tem que fazer um TCC. Então, foi experiência, só crescimento que agrega, né? Que agrega. Isso é muito bom. E agradeço de estar podendo contar um pouquinho da minha história. Muito legal, Janete. A gente é o que eu falei, é um quadro em branco, a gente vai colorir ele com a nossa expertise. E o que a gente percebe da Janete sempre foi uma guerreira. Quantas e quantas vezes foi para Brasília ser assim a coadjuvante, mas muitas vezes a porta-voz do táxi, aquilo que quebrou alguns estigmas por parte de muitos congressistas, que falam: nossa, essa moça, ela é uma taxista, ela parece mais a relações governamentais de uma empresa, digamos, lobby de algumas empresas que se apresentavam com um arcabouço de conhecimento, porque tá aqui, ó, o táxi tá dentro do coração. Quando faz com o coração, com paixão, com amor, você passa a verdade. Quando você passa a verdade, não adianta. Isso brilha nos olhos. E a Janete foi sempre muito elogiada em Brasília por esse excelente trabalho que ela desenvolveu junto a defender os interesses do táxi e do taxista. Exatamente o que o meu amigo Cabral também o fez. Cabral, nós conhecemos ali por volta de 2013, na Câmara Municipal, em alguns embates, época de licitação, não tem licitação, e isso e aquilo, cada um, eu sendo um antagonista, com uma proposta diferente, mas sempre com respeito às ideias. Tanto que no início da fundação do Movitaxi, que ele foi o primeiro presidente do Movitaxi, um movimento de taxistas em âmbito Brasil, e eu vou dizer com renome internacional, porque eu tenho amigos na França que conhecem o Movitaxi, na Inglaterra que conhecem o Movitaxi, na Califórnia que conhecem o Movitaxi, na Espanha que conhecem o Movitaxi. Então você percebe o peso, o quão grande se tornou o Movitaxi. E meu amigo Cabral tem uma expertise, eu gostaria que ele passasse um pouquinho dessa história dele, compartilhasse com a gente, não só no Movitaxi, mas como um representante da nossa classe no setor de um determinado sindicato aqui da cidade de São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo Cabral. Fala um pouquinho sobre a sua expertise, seu know-how. Compartilha com todos nós aí. Ajude-nos a conhecer um pouquinho mais as pessoas que vazem pelo táxi. Então, como você falou, em 2012 para 2013 começou as idas, né, à Câmara Municipal do Estado de São Paulo. Mas antes disso, né, eu sou taxista desde 1991.
Então já militava, né, na profissão, mas eu fui literalmente me envolver com a política do táxi realmente nessa data que você bem colocou aí. Foi uma data que começaram a mexer, né, com o transporte individual na cidade de São Paulo. Vocês se lembram, na época era somente os corredores que os táxis tinham acesso, e mesmo os corredores estando liberados, tinham um determinado horário que o táxi poderia transitar nesse corredor de ônibus. E na época houve a chamada licitação de todos os alvarás de São Paulo, enfim, toda aquela bagunça. E nós começamos a acompanhar a Câmara Municipal, onde é o sistema nervoso do táxi, né? E de lá a gente recebeu uma notícia na época de que perderíamos até os corredores, né? Até esse pequeno horário nos corredores. Foi quando foi literalmente fundado o Movitax ali com um grupo de amigos, e a gente promoveu a primeira manifestação do táxi em 16 de dezembro de 2013, com a participação já naquela época com os amigos do Rio de Janeiro, que a gente já interagia via o aplicativo Zelo, né, na época. Então veio alguns carros do Rio de Janeiro participar dessa manifestação, onde o Movitaxi encabeçou do começo ao final, sem partido político, sem sindicato, era Movimento Independente dos Taxistas de São Paulo. E a gente fez uma repercussão até que boa, né? Porque depois dessa manifestação nós fomos recebidos na prefeitura de São Paulo pelo assessor de assuntos governamentais na época, se eu não me engano, o seu João Antônio, onde o Movitax levou uma lista de reivindicações para a prefeitura, inclusive a liberação do corredor e faixa de ônibus, e mais algumas coisas que com o tempo a gente vinha perdendo, né? Como os 30 minutos na Zona Azul, enfim, algumas outras reivindicações. Protocolamos a prefeitura e ali literalmente nasceu o Movitax, né? E como você falou, depois de um tempo, a gente levou o Movitax para o Rio de Janeiro, hoje tem lá o Movitax RJ, nós levamos para Minas Gerais, na Paraíba, com o amigo Almir, lá da Paraíba, né? Na época da Uber, nós fundamos também o Movitax Distrito Federal, que era o sistema nervoso, né? Eu achei interessante ter o Movitax para abastecer, né, o pessoal de São Paulo com informações, e aí não parou mais, né? E aí eu tive que sair porque eu tinha outros interesses, como a Janete falou que ela foi agraciada, né, com o alvará, e eu nunca fui. Infelizmente, né, por azar, enfim, eu nunca fui agraciado com o alvará, e eu sempre fui do segmento empresarial, ou seja, o aluguel de táxi. E eu achava que faltava um representante do Movitax nesse segmento também, já que o Movitax abastecia informações o pessoal dos particulares e autônomos. E eu me desliguei, eu tive que sair da presidência do Movitax para ingressar no sindicato, né, que você citou, que representava então a categoria dos motoristas auxiliares, né, como o pessoal costuma dizer. Legal, Cabral. Vamos deixar por aqui, a gente continua para dar velocidade à nossa pauta, à nossa entrevista aqui. Eu gostaria de saber do Messias. Messias, ontem, quando nós estávamos calibrando a pré-entrevista, você estava procurando o sinal com o celular. E você estava andando, sim, parecia que você estava ali no meio das pedras. Você estava onde? Numa pedreira, meu amigo? Que era crack, crack, crack. Literalmente tirando as pedras do caminho. Eu vou te falar, é o construtor, meu amigo Messias. Fala um pouquinho
da sua experiência, de como foi o início, como é trabalhar por aí. Enfim, deixa a segunda parte da nossa conversa para um pouquinho depois. Faz só a primeira apresentação, a sua apresentação para o pessoal te conhecer. Sim, boa tarde a todos. Eu sou Messias aqui de Campos do Jordão, né? E ontem eu estava fazendo um roteiro de passeios no Parque Amantiqui. É um dos roteiros que a gente já tinha, mas a gente deu uma remodelada para poder conseguir estar trabalhando agora nessa fase dessa quarentena, né? Como aqui o nosso serviço praticamente zerou, né? A nossa renda aqui caiu praticamente para zero. Tivemos que inventar algumas novas modalidades aí. Mas aqui em Campos do Jordão, acho que é o lugar mais difícil para trabalhar com táxi, talvez até pelo taxista, né? Pela falta de união, eu acho que é uma regra geral, os taxistas não têm uma união para reivindicar ou para conseguir as coisas, né? Sempre tem que ter uma ali que sempre está batalhando, mas encontra uma barreira muito grande. Quanto tempo você é taxista? Você começou que ano, Messias, a trabalhar com táxi? Eu comecei em 96, já vai para mais de 20 anos, né? Então. Eu vim para cá, São Paulo, né? Trabalhei em São Paulo uns 6 anos aí de motorista e em umas empresas aí. Mas aí resolvi sair de São Paulo pela violência que é São Paulo, filho pequeno na época, né? Falei, vou embora de São Paulo, fui para o interior e para outra cidade. Depois, em 96, acabei vindo para Campos do Jordão. E desde aí estou aqui. Mas quando eu comecei, a batalha, eu já percebi que a batalha no táxi é muito grande, justamente pela falta de companheirismo entre o próprio taxista, né? Existem alguns que você sempre encontra uma barreira muito que você tenta fazer. E quando você saiu de São Paulo, foi para qual cidade do interior, Messias? Olha, eu fui para uma cidadinha chamada Pirangi, perto de Ribeirão Preto. Lá você trabalhava com táxi também, Messias? Trabalhava na prefeitura. Na época, pedi a conta e vim para Campos do Jordão. Com táxi no Jordão também? Sim, vinha com o tio que trabalhava aqui, né? Sim. Aí acabei vindo e comprando, adquirindo a transferência de um ponto. Entendi. E aí comecei no táxi. Mas beleza. Durante a época, né, a gente encontra muitas dificuldades além da administração pública. Isso sempre. Que cria muita dificuldade para a gente estar nessa luta aí como taxista. Isso não é um privilégio só de Campos do Jordão, isso aí é um privilégio do país inteiro. Parece que eles querem, e principalmente hoje, meu amigo, parece que a moda está em voga hoje, é a desregulamentação do táxi. É isso que a gente vai conversar muito ainda sobre isso. Falando sobre esse assunto, eu gostaria de dar um ritmo e pedir a opinião de vocês. A semana passada, inclusive, foi a pauta da FETACESP. A gente não quer replicar a pauta, mas só dar uma pincelada, falar por cima. Como é que vocês sentiram essa história de Uber querer começar a trabalhar com táxi? Sempre foi uma empresa de transporte remunerado, sempre foi uma empresa oponente do táxi, se apresentando como uma inovação. O táxi é antiguidade, o táxi é carroça, o táxi é isso, mas agora ela precisa do táxi, e não só no país, aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, precisa do táxi em Londres, Califórnia, Madrid, Barcelona, Paris, Berlim. O que está acontecendo com essa empresa em âmbito mundial? Mas vamos colocar aqui no nosso umbiguinho, aqui no Brasil. O que ela está querendo? O que vocês estão sentindo aqui? O que ela está querendo com essa estratégia do Rebu para, no meu ver, desregulamentar o táxi? Janete, por favor, vamos começar pela Janete, porque a nossa diva aqui da live é a única pessoa com beleza para poder, enfim, agraciar e brilhar os nossos olhos. Também. Bom, eu conversei muito com meu marido, que é ele que está hoje no táxi. É o Wagner. Manda um abraço. O Wagner. Manda um beijão para o Wagner. Está na estrada. Olha que legal.
Então, o que a gente realmente conversou foi a Uber quer realmente tirar os únicos clientes que sobraram do táxi. Porque aí é uma oportunidade deles falarem assim, não, eles trabalham já até com a gente, não precisa de ser diferente, entendeu? É o que você acabou de dizer, desregulamentar. Essa é a intenção, porque essa empresa, ela visa só o lucro, ela não visa o ser humano, né? Então, o que Não, ela quer é devastar. Devastar, e isso é muito exato, ruim. exato. Assim, o Wagner falou nunca na vida trabalharia com esse aplicativo. Táxi que é táxi, eu acredito que não vai baixar esse aplicativo. Porque a gente tem o táxi tem história. Eu até outro dia até estava comentando. O táxi tem história, é centenário. Ele aparece em filme, em cinema, em novela, em série, até em desenho. Por que a gente vai acabar com isso? Isso daí faz parte da história do mundo, praticamente, né? São 100 anos que o táxi está aí, ó. Sempre tem aquela figurinha do táxi, ou o táxi que foi batido, ou o táxi que foi amassado, ou alguém precisou de alguma situação de emergência, chama o táxi. Então, o táxi é o táxi. Essa Quantas Uber não vai. histórias, né? Quantas e quantas histórias a gente acompanhou em cinema, em música, no teatro, nas artes, em momentos da nossa vida em que o taxista foi quem salvou as nossas vidas, foi o nosso confidente, foi aquele cara que de repente nos emprestou aquele vizinho, quando você não tá, pô, me empresta aí, depois o cara vai lá com dinheiro, vai lá e ajuda, vai lá, isso e quantos amigos nós nos fizemos ao longo dessa expertise, dessa experiência e dessa trajetória. Me veio um agora, Boixá, lembra? O quanto que o Boixá falava do táxi, defendia o táxi, era um lutador do táxi. É isso que a gente precisa hoje, de pessoas que defendam o táxi, que lutem pela essa tradição e cada vez mais pela marca táxi. Isso, Não é essa tradição, tradição né? é muito importante. É, tradição, como você falou, A mais gente de não pode 100 perder anos. tradições. Tradição são valores, tradições é o que muda e é referência para tudo que se apresentou como novo e, na verdade, não deixa de ser mais daquilo que antigamente a gente chamava de pirata, clandestino, e hoje com uma repaginada, uma gourmetizada, com a... Óbvio que nós estamos falando de profissionais do outro lado, oponentes antagônicos à nossa realidade, que se apoiaram na nossa profissão no momento de carência financeira. Quando o país entra numa recessão e cria 14, 15 milhões de desempregados, aonde eles foram procurar o apoio, o bote salva-vida? Na nossa profissão. Você acha que foi por aí, ô Cabral? Conta um pouquinho aí o que você sente dessa história do táxi dentro da empresa Uber, da plataforma Uber. É um, é um debate polêmico, né? A Uber toda vez é muita polêmica, né? Como se fala dessa empresa. Eu não concordo com a linha de raciocínio da Janete. De tirar, assim, não só da Janete, como eu já vi muitos comentários de tirar os passageiros do táxi, né? Porque a Uber, ela sempre veio com uma filosofia de trabalhar com um público já específico, e ela formou uma carteira em cima desse clube, desse público específico. E hoje ela está querendo compartilhar esse público com os taxistas. É o meu ponto de vista, tá? Então, os interesses, eu acho que vai muito além de tirar o resto dos poucos passageiros que ficaram no táxi, né? Porque quem tinha que migrar para Uber, eu digo, o usuário, já migrou e já está lá. Então, o interesse dessa empresa, para mim, é totalmente outro. O principal interesse é acabar com outro aplicativo aí que cobra mais barato que a Uber ainda, tá? A Uber se tornando uma parceira do município, do poder público, que vai ter dentro da sua plataforma um táxi regulamentado na cidade de São Paulo, que nunca quiseram. Eles podem, por incrível que pareça, fazer uma pressão em cima da prefeitura, em cima desse aplicativo. Porque então, eu acho que você não discorda. Então, seria uma outra maneira de ver a atuação do Uber, porque o que ela diz é de tradição, ela fala do que o táxi é tradição e que não se colocaria
e o taxista raiz, aquele taxista que sempre passou por inúmeras dificuldades frente a essa atuação da Uber, não iria, no meu entendimento, me corrija se eu estiver errado, Janete, não iria entrar na plataforma. Na sua visão, é uma estratégia da Uber para concorrer, vamos falar o nome da empresa lá, porque a gente não tem, enfim, esconder nada, na InDrive, é isso? A InDrive joga o preço lá embaixo, você quer pagar quanto numa corrida, e a Uber sentiu. É isso que você está percebendo? Que de repente a Uber tem uma carteira e ela quer dividir com o táxi, foi isso que eu entendi? Isso, são vários setores, né? Qualificar o serviço deles também com o serviço do táxi, que é um serviço que se qualificou muito, né, nesses últimos anos aí, inclusive por conta dessa concorrência. Com isso, eles vão ganhar uma qualificação na prestação de serviço deles, né, do serviço oferecido, né? Aí eles vão ter portas abertas também para licitações públicas, né? Porque hoje eles não podem participar de licitações públicas por não estarem dentro da regulamentação do poder público do município de São Paulo. Então, são tantas vertentes aí que a Uber está abrindo portas, né, com essa associação com o táxi, que eu não vejo que não é só isso, tirar o resto de... Não, perfeito, entendi, Cabral, a sua linha de raciocínio, mas eu acho que ela não destoa do que a Janete disse. Eu gostaria, inclusive, que você, Janete, como ele citou o discordar de você, fizesse uma explanação da sua exposição, talvez mal interpretada, ou um complemento daquilo que você havia falado. Então, assim, o serviço de táxi é um serviço regulamentado, é um serviço que sempre foi um pouco mais caro, não era todo mundo que pegava, hoje ele quer pegar essa fatia, ele quer pegar os clientes que só usam táxi. Exato. E tem pessoas que, por mais que você fale, não vai sair do táxi. O meu marido, ele tem uma carteira de clientes dele que não abre mão. E a Uber quer essa fatia. Mas a Uber sempre quis acabar com o táxi, desde lá de trás. A gente conversava com as pessoas, inclusive com os lobistas. Eles falavam, vocês já estão ultrapassados, vocês têm que acabar. Lá na Câmara eu ouvia várias vezes isso. Eu até quase fui presa. Polícia Legislativa, que eu quase saí na mão com uma moça lá que era lobista, porque é absurdo as coisas que ela falava. Então, o meu ver é esse. A Uber, ela não tem intenção de agregar, ela quer, aos poucos, eliminar. Ela quer utilizar a mão de obra do taxista. Na verdade, são duas visões que complementam a estrutura disruptiva de uma empresa que entra para quebrar com um concorrente e para se utilizar de falácias e narrativas como a gente está concorrendo com um produto novo. Tanto é que quando se apresentou a entrada do táxi, logo em seguida apresentou a tal da Uber Promo, que era o concorrente direto. Você imagina, então, que dentro da mesma plataforma ele criou dois produtos diferentes. Uma para atender, sim, uma exigência de alguns dos clientes que utilizavam a plataforma deles, mas que em momentos corporativos, principalmente em viagens com mais responsabilidade e velocidade, precisavam do serviço de táxi mesmo, porque empresas sérias, elas querem uma relação comercial com táxi, porque o táxi tem o horário para chegar, os corredores, que foi uma luta do Movitaxi, para chegar nos seus pontos de destino, principalmente compromissos de reuniões corporativas e voos internacionais, voos em aeroportos, dos quais, chegando atrasado, você perde o voo, perde a passagem, perde o negócio, perde o seu compromisso e, infelizmente ou felizmente, é uma estratégia disruptiva que vem a falar exatamente o que a Janete disse e exatamente as consequências das quais o próprio Cabral nos posicionou. Empresa disruptiva tentando entrar, inclusive utilizando do nosso cadastro, como o Wagner, tem a carteira de clientes dele, a Uber, a partir do momento que for solicitado o serviço do táxi através do aplicativo, ele fica com a carteira, não só do cliente dele, que é o que utiliza já a plataforma, como usando como... tem uma expressão que o professor Olavo de Carvalho chama de idiota útil. Eu falo de inocente, eu prefiro mais sutil, inocente útil, ou massa de manobra, para
usá-los e num determinado... Porque nesse momento ela apresenta como se de repente vamos cobrar o valor do taxímetro. Mas a estratégia dessa empresa eu conheço bem, eu conheço muito bem. É assim, em determinado ponto, o que ela faz? Ela trava o aplicativo, você não consegue mais se logar, sobe um novo termo de adesão, que é o novo contrato com cláusulas leoninas, ela estabelece a tarifa e você só volta a se logar a partir do momento que você aceitar os novos termos do novo contrato. Quer dizer, você dormiu na conversinha de que você vai trabalhar numa empresa com o cliente dela. Mentira, você está levando o seu cliente. Você está usando o seu nome, a sua marca, a sua tradição para aquela empresa. E detalhe, para se depreciar, para acabar com o seu segmento, para acabar com o seu labor, seu e dos seus colegas, e do seu meio. Isso eu não estou falando só de metrópoles, não. A gente está falando de São Paulo, na especificidade da nossa região. Mas o que acontece aí, Messias, em alta temporada? O que acontece na região de Campos do Jordão em alta temporada? Não existe uma invasão por parte desses clandestinos ou por parte dessas empresas de aplicativo para trabalhar em Campos do Jordão? Conta um pouquinho dessa faceta por parte dessas empresas. Com certeza. Aqui em Campos do Jordão, chegando aí nos finais de semana de temporada, ou mesmo a temporada, fica superlotado, né? De Uber, de toda a região, né? Vem para cá trabalhar. E seguindo a mesma linha de raciocínio aí do Cabral e da Janete, eu acredito que essa estratégia da Uber é ter uma expertise da diretoria aí para tentar aproximar ou ganhar credibilidade do que o táxi tem, né? Porque o táxi não deixa de ter sua credibilidade no seu município, que conhece, a gente praticamente conhece todo mundo. Então, o Uber, por mais que ele tente mostrar uma legalidade, ele é um transporte que praticamente é ilegal, porque não existe as mesmas regras do táxi, não existe as mesmas exigências que o município exige para os taxistas, né? O taxista tem que apresentar vários documentos, tem que renovar todo ano seu alvará, fazer as vistorias que é necessário, e o Uber não é exigido nada disso. Então, alguns clientes, eles têm o pé atrás, né? Quando na hora de pedir um Uber, tem alguns que vão pelo valor, né? Simplesmente por isso. Mas existe aqueles que pagam um pouco mais, até no táxi, mas quer um conhecido para levar alguém da sua família para casa, ou mesmo do trabalho, né? Campos do Jordão chega numa temporada, você tem aquelas pessoas que querem para você levar os filhos que ficam na balada à noite, ou mesmo trabalhando, as pessoas, você tem uma carteira de clientes. A estratégia da Uber é justamente essa aproximação, essa credibilidade. Com isso, a Uber ela vai conseguir aproximar mais do cliente, né? Ela tem uma credibilidade com isso ela consegue uma legalização, né? Até, por exemplo, se eu sou um taxista legalizado e eu presto serviço para a Uber, eu passo essa confiança para a Uber, essa legalização que eu tenho, eu vou dividir com eles. E com isso, eles vão conseguir uma aproximação do município, do cliente. Em Campos do Jordão, a gente tem 52 taxistas. Eu acho que eu acho que o Dória deve estar passeando na casa dele por aí. Ele deve estar. Eu vi um helicóptero aí do governador passando por trás. Acho que ele está indo para a casa dele aí em Campos do Jordão e a gente não ouviu outra parte que você falou da insegurança e estava comentando sobre a história do cliente ter toda a credibilidade do táxi e a insegurança de usar o transporte clandestino ou Uber, tanto a segurança veicular quanto a segurança das pessoas mesmo, dentro, por causa dos controles que o táxi tem, quanto à procedência do profissional, e a gente percebe que, apesar de Uber se apresentar aqui na venda de ideia deles, táxi com padrão de segurança Uber, que é um absurdo, mas eles colocam, inclusive, na venda, na mensagem no próprio aplicativo deles, lá, táxi com padrão de segurança Uber, quer dizer,
você começa a perceber a hipocrisia, a imbecilidade, a idiotice, sabe, a inversão real da realidade dos valores do táxi, da tradição do táxi e do know-how que o táxi tem para vender essa falácia para o seu cliente, quem está ali querendo utilizar o serviço de mais segurança com o Messias. Acho que foi por aí que você estava falando, Messias. É isso mesmo? É por aí. É mais ou menos essa a ideia. Eu acho que a Uber, na verdade, o que eles, na visão, na expertise da diretoria, essa aproximação com o taxista, na verdade, é uma ponte para chegar no cliente. Por exemplo, você começa a trabalhar para Uber, você passa a ser tributado pela empresa. Você vai dividir o seu pão, digamos assim, com alguém que vai estar te cobrando uma porcentagem do seu faturamento. Sim, isso o taxista vai ter que pagar. Além disso, você vai ter que pagar não só os 25%, mas a taxa administrativa, que chega a 29%, muitas vezes 30%, 40%. O taxista tem que pensar nessa situação também. Não é só você estar levando o seu cliente, para atender uma demanda da empresa. Você está desvalorizando o seu trabalho, a sua hora trabalhada, a sua mais-valia. E isso é importante. Você não vende combustível, você não vende óleo, você não vende a manutenção do seu carro. O que você vende é o seu trabalho, ele tem que ser valorizado. Agora, aqui custa 1/3 do valor daquilo que você recebe. Senhores, a gente tem que tomar muito cuidado. Só para dar um ritmo, Messias, e uma síntese em cima de tudo que o pessoal está falando, você vê que é a desvalorização, a usar o cadastro e a insegurança porque o cliente tem em utilizar o serviço usando o know-how, a expertise e a segurança do táxi. E em muitos detalhes, em muitas cidades, tem a desregulamentação por parte da empresa. Você vê que Londres, ela desregulamentou, ela falou, o aplicativo não pode mais operar aqui. E ontem houve uma manifestação, uma movimentação por parte da empresa em comprar a AutoCab. A AutoCab, a empresa que gere as plataformas de vários países, inclusive radiotáxis aqui em São Paulo e no Brasil utilizam essa mesma plataforma. Então, Messias, isso é uma estratégia também de burlar essa regulação, de burlar essa fiscalização, de burlar esses impedimentos. E, inclusive, também de criar uma nova narrativa fazendo com que a empresa não tenha vínculo nenhum empregatício. Por trabalhando com profissionais que são autônomos, ela fala assim, não, meu mercado não é o motorista de aplicativo não é fonte crucial na minha plataforma, no meu modelo de negócio, porque eu trabalho com entrega, eu trabalho com taxista, eu trabalho com prestador de serviço, Então, essa argumentação, se o taxista for, ele só está contribuindo para cada vez mais ela criar um argumento muito forte na judicialização por parte dessas empresas. Então, ontem, houve essa manifestação por parte da AutoCab ser comprada, ela mandou, inclusive, um informe, um noticiário para todos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco o que vocês acham qual que é a consequência disso. Porque a própria Federação dos Taxistas tem um aplicativo dela. Rádio Táxi tem um aplicativo dele. O próprio Cabral, ele como diretor de uma empresa de frota, ele está criando e desenvolvendo um aplicativo para atender às necessidades da frota. E vocês, em breve, aí, Messias, com essa nova tecnologia, revolução tecnológica 4.0 do 5G, coisa de tempo, vocês próprios aí em Capivari vão estar fazendo o aplicativo Capivari, o aplicativo Campos do Jordão, o aplicativo da nossa associação. Então, isso cria um problema para visionários, pessoas empreendedoras como o Cabral, como o Messias, como a própria Janete, e isso a gente tem que criar uma legislação, uma militância, uma luta para que isso não ocorra, para que não venha ocorrer. O que vocês acham dessa manobra, dessa astúcia por parte da Uber de ter comprado e se apresentando... Isso não foi só em Londres, não. Em Medellín e na Cidade do México, elas estão atuando exatamente da mesma forma. Tá? Então, a gente está vendo um projeto, uma estratégia global de atuação para realmente desregulamentar e quebrar o táxi na sua base, no trabalho, no taxista. Fala um pouquinho o que
você acha, o que você sente disso, e o que você percebeu ontem nos grupos de debate, nos apps, enfim, essa pescada que ela deu em cima do taxista, Jaquete? Isso só vem de encontro com o que eu penso. Ela está cercando o táxi de todas as formas. Ela quer trabalhar com o táxi, ela quer a tecnologia do táxi, ela quer de uma forma... Quando ela tiver cercado bem, a intenção provavelmente é mudar o nome. Acabou o táxi, agora é só aplicativo. E ela vai reinar no mercado. Não existir, fazer como a máquina fotográfica, né, que eles falam. E antigamente a gente usava o rolinho, não existe mais. Acabaram, agora é digitalizado. E eu acredito que isso é uma estratégia para ela realmente extinguir a marca táxi do mundo, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu não tenho dúvida disso, que seja uma estratégia. O mais engraçado é que na narrativa deles, né, o táxi era a Kodak. Então eles estão precisando da Kodak quando eles estão na era digital. Estranho isso, né? Estranho. O que você acha dessa história, dessa situação que aconteceu, Cabral? Que a gente sabe que quem trouxe aqui para São Paulo foi uma radiotáxi, AutoCab, não foi isso? Mas sem citar nomes de radiotáxi, porque ainda existe o sigilo comercial, estratégia comercial. Eu sei disso porque a AutoCab, quando ofereceu para minha empresa também, que eu tenho a TaxiZap Traslados Aeroportos, eu tenho o meu próprio aplicativo, e, enfim, que é meu, que não é uma plataforma alugada. Mas eles ofereceram e não me interessou. E no caso de você estar vislumbrando a possibilidade do aplicativo para as empresas, enfim, da qual você gere aí, Cabral, como é que você vê essa movimentação por parte da Uber? Porque, assim, ela vai ter acesso tanto ao cadastro do Cadex, né, de cadastro dos PACs, quanto dos motoristas, dos taxistas, quer dizer, ela vai ter acesso a tudo, o controle total de todas as informações. E essa revolução tecnológica 4.0, no 5G, é a internet das coisas, a internet da informação, a internet de quem tem a informação do seu usuário, do seu cliente, do seu passageiro. Como é que você encara isso como um gestor, um diretor de empresa, Cabral? É a monopolização, né, o Elvio. Eles estão, como a Janete colocou também agora, eles estão se acercando de todas as formas possíveis para ter o controle de todo o operacional do transporte individual, né? Através da plataforma que já está em atividade, através agora dessa junção com a AutoCab. Então, eu vejo uma manobra aí de monopolizar o sistema de transporte individual. Perfeito, é exatamente isso. É exatamente uma estratégia de dumping, como a própria Janete colocou e o Cabral bem traduziu agora para nós. Isso vai com certeza gerar consequências em todas as cidades, maiores, menores, cidades com poucos habitantes, pontos turísticos como Campos do Jordão. Meu amigo Messias, me explica como é que vocês pretendem atuar aí frente a tudo isso que vem acontecendo nesse novo pós-normal, nesse novo normal. O que vocês estão fazendo aí em Campos do Jordão para sair dessa artimanha, dessa estratégia disruptora por parte dessa empresa? Como é que está a atuação dos taxistas aí? Aquela história do City Tour que você estava me contando, enfim. Então, em Campos do Jordão, a situação nossa isso não é porque totalmente o turismo, aqui a gente é totalmente dependente do turismo, né? A gente não tem nenhuma indústria. O sinal aqui não estou vendo direito, mas... Não, mas você pode ir falando que eu estou... Bom, travou? Então, aqui o Jordão depende totalmente do turismo, né? O nosso trabalho caiu aí, digamos, mais de 80%, né? Só um minutinho, Messias. A gente está calibrando lá o ATI. O pessoal Messias, só um minutinho, por favor. Só um minutinho. O Guilherme está passando informação que parece que travou. Foi isso, Gui? Voltou? Perfeito. Manda bala, Messias. Desculpa. Desculpa te interromper. Nós tivemos que reinventar, né? Criar umas novas modalidades de trabalho, né?
o taxímetro aqui em Campos do Jordão para a gente tornou inútil, né? Tornou um equipamento sem valor nenhum, né? Porque não tem mais corrida de táxi, digamos assim. Nós temos que trabalhar com o serviço fechado. Temos que dar um preço aí para um roteiro de passeios e o cliente aceitou e acaba fazendo aquele passeio naquele valor. Não tem mais aquela corrida do taxímetro. Mesmo a pessoa que fazia no dia a dia o serviço com a gente não aceita. Porque o cara chega falando assim, a Uber é mais barato, a Uber é tanto, o taxista cobra muito, está roubando a gente. Então, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, o táxi, em geral, perdeu aquela credibilidade, né? Não por todos, mas alguns taxistas também contribuiu muito para isso, né? Porque não atende bem o cliente, às vezes, alguns, né? Não que o Uber atende bem, né? Mas o valor importa muito, né? O valor da corrida. E aí o cliente acaba preferindo o Uber. E aquele cliente que vem para Campos do Jordão, que é a maioria que a gente trabalha... Pessoal com dinheiro, né? Pessoal que tem dinheiro, né? Para o Campos do Jordão. Então, o cara ainda ficar mendigando o risco de uma corridinha baratinha é de uma imbecilidade enorme, né, Messias? São Paulo, né? O cara que vem para aqui, geralmente, o pessoal que mora aqui não usa muito o aplicativo, né? Eles chamam mais o táxi, mas quem vem, ele está acostumado com usar o aplicativo. Então, ele quer o serviço por aplicativo. E aí a gente fica no ponto, você não consegue trabalhar. Eu vejo, assim, o aplicativo é algo que chegou para ficar, né? A gente não tem como competir com eles, né? Acho que o que a gente precisa ter é exatamente esse aplicativo que a gente ofereceu o mesmo serviço, né? Não agregado a Uber, porque a gente não tem que pagar do nosso trabalho. Tipo, é a mesma coisa de você estar registrado na sua empresa, trabalhando, e você pagar metade do seu salário para alguém. Eu acho que não é por aí. Sim, e não vai ganhar nada com isso. Então, nessa situação, foi interessante uma colocação sua, ô Messias, aquilo que você começou a falar de quem mora na cidade da minha região não utiliza o aplicativo, prefere utilizar o quê? O táxi. Por quê? O táxi gera segurança. E não é a falta de tecnologia, porque hoje todo mundo tem celular, todo mundo pode baixar um aplicativo. É sim pela qualidade no atendimento, nesse diferencial que vocês criaram, essa empatia, regionalização, por parte da peculiaridade das características, das vontades do munícipe, do cidadão, daquele que utiliza o serviço de táxi e quer sair do ponto A e chegar no ponto B em segurança. Isso é muito legal. E ainda mais o trabalho que vocês desenvolveram aí de City Tour, acompanhar, superar as expectativas daquele cara que achava que só ia chegar. É isso que você acabou não falando, que eu achei interessante quando você me falou, foi fazer o papel do guia turístico, levar ele, contar a história do lugar, esse tipo de coisa, que o aplicativo ele não tem essa sensibilidade, ele não tem essa inter-relação, essa relação interpessoal com a pessoa, explicar isso, de repente comprar uma aguinha, ir lá e sentar com eles. Muitas vezes eles vão e pagam o seu almoço, pagam o seu café, querem conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua rotina, quem é que está conduzindo isso. O aplicativo não tem isso, ele não tem essa interpessoalidade. Isso é muito interessante. Gente, eu vou dar uma olhadinha só no chat aqui, porque tem muita gente que está querendo e dando informação, apesar do meu amigo Luiz Antônio falar que a gente não fala o chat, mas eu acho interessante. Já temos aplicativos dos taxistas, mas nem todos usam. A Salete Souza, Jaqueline Parra, mandou uns desenhos aqui que eu não entendi nada, Jaqueline. Salete Moura, Souzinha. Oi, galera. Olha eu aqui, fala do Souza, para falar dessa empresa do mal, fale de soluções, fale dos aplicativos, e como é isso aí, fala um textão aqui, um monte de figurinha que também não dá para entender. Everton Ferreira, na minha opinião, o objetivo é acabar com as judicializações, que o taxista estiver do lado deles, acaba metade dos problemas. É isso aí, Everton, é isso aí. Está querendo fugir de responsabilidades judiciais, principalmente em movimento com relações trabalhistas. Rogério Félix, abraço, Janete, abraço, Cabral, abraço, Rogério Félix. Regina Célia Domingues, como é que tá, Regina? Tudo bom, minha amiga?
Tereza Rodrigues, Bruno Oliveira, tanta gente falando aqui, Fabiano Martins, Cabral. Marcos Paulo, Bruno Covas fala em sorteios de novos alvarás e anda em ciclovias restauradas pela Uber. O que vocês pensam a respeito? Ano de eleição não vai ter, Marcos Paulo, infelizmente. Maurício Ribeiro Costa, esse meu amigo que está contra os táxis, não entendi nada, meu amigo. Bruno Covas, blá, 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 e tem um monte de gente querendo deixar o recado. Vamos dar ritmo aqui. Bom, gente, qual que é a solução, então? O que a gente pode fazer para mudar essas nossas perspectivas? Porque ontem também foi o relatório de Uber, né? O relatório da Uber na Bolsa de Valores de Nova York, em que ela apresenta o fechamento do semestre, do segundo trimestre, com um prejuízo de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então, ela vem, eu tô pobrezinha, eu tô quebrando, eu tô assim. No primeiro trimestre faz 3 bilhões de dólares. Então, você imagina, no primeiro semestre, 5 bilhões de dólares. Deu um pau aqui, hein, gente? Agora eu não sei o que aconteceu. Perfeito? Tô copiando aqui, tô copiando. Vamos embora, então. Aqui ficou tudo branco para mim, mas vamos mandar bala. Então, ela se apresenta como 5 bilhões de prejuízo, mas no mercado internacional aí especulando e comprando tudo. Eu nunca vi especulador deixar as ações como de repente ela se apresentou no IPO. Ela estava batendo 35 dólares hoje. 35 dólares é 5 dólares a menos do que ela se apresentou no momento de pandemia. Então o mundo está quebrando. E ela está cobrando empresa de táxi, empresa de aplicativo, empresa disso. E com a narrativa de está quebrando, não está quebrando. O que ela quer é que nós compremos essa narrativa e criemos essa expectativa. Vamos trabalhar enquanto a gente vai conquistar os clientes que ela fez no aplicativo. Não, senhores. Esses clientes eram clientes nossos, eram clientes do táxi. O que ela roubou parte dos clientes foram aqueles que não usavam táxi, que eram clientes de ônibus. Porque hoje ela está mais barato, inclusive, do que viagem de ônibus. O que a gente pode fazer para começar uma mudança, para criar uma mudança, uma expectativa? Porque é assim, gente, tem muita gente que a gente ouve, que é o que eu estava falando, tipo, Messias, ontem, enquanto você estava ali naquelas pedras, se você jogar semente, vai germinar? Não vai, porque você está semeando pedra, pedra não germina. A gente tem que semear terreno fértil. A gente precisa de pessoas que queiram mudar. Aqui estão 3 profissionais que mudaram. Eu estou com 5 taxistas indo e voltando do aeroporto hoje, no momento de pandemia. A gente precisa isso. Ser o espelho e mostrar essa diferença para esse pessoal. Então, nesse momento que ela se apresenta como vítima e querendo arrancar mais clientes nossos ainda, que ela já arrancou, o que nós podemos fazer para nos blindar, principalmente convencer os nossos colegas de não ir para lá, semear essa ideia em terreno fértil, em terreno que a gente possa mostrar, mas qual que é a solução? Qual que é a solução, Janete? O que você encontra como uma solução para isso? Tá aí, o Messias já falou algo que me parece que uma pessoa que vê a coletividade aí do Parque São Domingos e conhece bem a peculiaridade, as necessidades, as dores do Parque São Domingos, sabe? Talvez, de repente, não seria criar uma rede de contatos, com uma rede de segurança desses moradores da região e apresentar um produto com mais qualidade, com mais segurança, com um diferencial e, de repente, com um preço um pouco mais acessível. Por que eu vou dar 30%, 40% de desconto para a empresa se eu posso dar para o meu cliente fidelizar? Não seria essa uma solução? O que você acha, Janete? Então, eu acho que a gente tem que discutir mais o que nos une do que nos separa. Essa empresa realmente nos separa. Assim, o que eu vejo há muito tempo, tem muita gente que fala que táxi era caro, que táxi só tinha gente que queria passar a perna nas pessoas, e isso criou meio que um estigma, né? Quando você fala de táxi, não, é muito caro. Hoje não é mais, hoje é muito mais acessível. Eu acho que precisa existir uma comunicação maior, uma divulgação. Eu sempre falo, tudo precisa de divulgação. Eu sou da área, eu ajudo na área da saúde, na área da educação, na área do meio ambiente. Inclusive, até esqueci de falar que eu faço parte do Conselho Participativo Municipal. Os meninos aí me perdoem, eu gosto demais de vocês. E, assim, falta informação. As pessoas não sabem hoje que o táxi está muito mais acessível, que o táxi
tem um atendimento especial, mas não é tão caro como as pessoas falam, né? E que em determinados momentos esses aplicativos são muito mais caros. Só que as pessoas já têm na cabeça o que colocaram lá atrás, que táxi é careiro, que táxi... A gente precisa mudar essa visão. Mudando. Tem muita gente que já mudou. Tem muito taxista que tem excelência no atendimento. Você vê aí, eu vou citar um que eu vi ontem, um vídeo do Wagner Caetano. Ele faz umas apresentações muito boas. E é isso que o taxista tinha que fazer. Eu acredito que tem muito taxista fazendo isso, sim. Tem muito. Mas aquele que gosta só de lamentar não pensa fora da caixa, né? Vamos criar ferramentas para a gente atender e trazer uns clientes para nós. Só pensa no problema, só cria o problema. Ao invés de pensar na solução, a solução fica enorme, ela abre portas, ela cria horizontes, só fica no debate. Ai, por causa, jogando responsabilidade de culpa no governo, no prefeito, no presidente do sindicato, na associação, no dono da frota, naquilo, mas não começa a mudança que tem que começar dele. A principal mudança é daquele. Cara, você não pode ir para a porra de uma empresa dessa, você entra numa empresa dessa, o que vai acontecer com nós? Você está dando um tiro no seu pé, isso é canibalização. Você está matando a sua profissão. E lá na frente, e ali na frente, é isso que eu estava conversando com o presidente aqui da FETACESP ontem, o Luiz Antônio, que ele me falou. O que vai acontecer? Ele vai dar um tiro num amigo dele e depois vai dar um tiro na cabeça dele. Porque vai acabar com a profissão. E quando ele perceber, não tem mais profissão. O que ele pode fazer? O que ele pode fazer? E é exatamente isso. Esses aplicativos mais nos desunem do que unem. O que você acha, Cabral? Qual é a solução? Você é um cara de soluções. Soluções, você tem ideia. O Cabral estava me comentando também a história lá de transformou a oficina da frota em uma oficina para atender a comunidade, o pessoal do bairro, ou dos aplicativos dos quais vocês estavam desenvolvendo, voltou com a... Fala o que você fez que mudou. O panorama, as perspectivas, o estigma de derrota das empresas de frota que estavam com todos os carros ali para dentro, e você colocou os carros para fora e está fazendo a empresa virar, movimentar, com a sua sinergia, e não se preocupando com o problema, e sim com soluções de problema. Conta aí um pouquinho do que você fez. O problema do taxista hoje é serviço. O taxista não tem serviço, ok? Vamos falar um pouco mais sobre o aplicativo. Se tivéssemos uma divulgação maior em cima do aplicativo, um marketing agressivo, realmente agressivo, isso a gente já fala há mais de 3 anos, em fazer um marketing da marca táxi. Veja bem, quando saiu o aplicativo SP Táxi, o aplicativo saiu com muitas falhas, né? Ele saiu totalmente desacreditado para os próprios taxistas. E o aplicativo era conhecido dentro daquele universo dos taxistas. Muitas vezes, na época eu estava taxiando, eu oferecia, eu vendia ao passageiro que eu pegava o aplicativo e poucos conheciam, porque não houve uma divulgação. Não há uma divulgação. Quem divulga o aplicativo são somente os taxistas dentro do universo taxista, tá? O usuário final, ele não tem. A respeito do novo normal, né, que todo mundo está tendo que se reinventar, né? Aqui o grupo Silacara, onde eu faço a administração do operacional, como eu tinha colocado, eu abri para a oficina, que até então era somente a oficina e funilaria, que era somente para atender os carros da frota, para os taxistas autônomos também, não para particulares, tá? Os taxistas autônomos também, para serviços, reparos, enfim, que o taxista precisar, né? Fora o aplicativo que a gente está fazendo, também para atender os nossos motoristas locadores, né? Eu quero pelo menos essa é a intenção, a proposta, é que a frota auto se sustente, né? Então, com o aplicativo gerando uma receita para os taxistas somente da frota, somente os taxistas locadores, para que eles tenham condições de levar o sustento, enfim, e também arcar com as responsabilidades com a empresa. Quem que vai gerar a receita do marketing para a divulgação desse aplicativo da frota? Próprio. Quem que seria que geraria a receita
para fazer o marketing do SP Táxi, um exemplo? Aí é bom, já tem uma polêmica muito grande em cima do aplicativo, né? Porque você Então, percebe que a situação é a seguinte: cria-se um aplicativo, não é operacional, ele não atende à necessidade de demanda do nosso cliente, né? Porque muito da necessidade do nosso cliente, inclusive, é o voucher, é o recebimento através de voucher, porque muitos não andam nem com dinheiro, eles precisam disso. Ué, mas no Rio de Janeiro a coisa funciona, ela é uma réplica do Rio de Janeiro. Por que que ele não funciona aqui em São Paulo? Por que que essas coisas continuavam travadas? Porque nunca se criou uma campanha publicitária forte mesmo, direcionada para esse aplicativo, para que a marca SP Táxi, que a prefeitura põe ali o selo dela, da prefeitura, não consegue emplacar. Seria o problema de divulgação ou seria o problema de, como o Messias falou, o cliente prefere o mais barato do que o táxi no preço cheio? Será que, de repente, uma das estratégias que no Rio de Janeiro funcionou, era pegar, ao invés de dar um desconto lá, ou pagar uma taxa para a empresa Uber, não seria melhor de pagar os 30%, 40%, dar um 30% de desconto no taxímetro para o seu cliente que entrar dentro do táxi, do SP Táxi? Será que não traria mais passageiro, já que o problema é esse, do taxista é o passageiro, Cabral? Para mim, é um conjunto de tudo, é um conjunto de tudo, tá? O aplicativo, ele dá até 40% de desconto. Ou seja, em questão de valores, de preço, o tarifário vai bater ali com o da Uber. Então, seria uma concorrência quase que direta em questão tarifária. O problema é administrativo e operacional. Você falou do pessoal do Rio de Janeiro. Bom, a gente tem algum contato lá com o pessoal do Rio, e lá tem uma comissão de taxistas que ajudam a administrar o aplicativo, o operacional do aplicativo, tá? Se eu não me engano, o Mário Ferraz, o amigo lá do Rio de Janeiro, mas Valdeci Silva, eles fazem um feedback com todos os motoristas e eles levam diretamente para o administrador do aplicativo, do iPlan, onde os técnicos lá, os TIs, eles fazem todo o ajuste operacional para que o aplicativo rode o mais perfeito possível. A gente sabe como é que é essas tecnologias, né, e aplicação, e elas estão sempre tendo que ser inovadas. Aqui em São Paulo não tem nada. Aqui em São Paulo não tem absolutamente nada. O app, soltaram o app e, bom, o app é de vocês divulgam. O app não funciona. O app, eu já tive experiência do app apagar, simplesmente sumir a tela de uma corrida. E tantas outras. A questão maior também de colocar o voucher. Então, falta uma interatividade entre administração e a categoria. Não tem. Então, o grande problema, além dessa gestão, seria a comunicação entre quem gere e o taxista. Lá no Rio de Janeiro tem uma comissão que cuida diretamente, identificando a dor do TX e principalmente passando essas orientações. E quem faz isso aqui em São Paulo? Quem? É a Prodan? Quem está falhando? É a Prodan ou quem toma a frente do aplicativo? Eu gostaria de saber de você a sua opinião sobre isso. Que foi passado a administração para a Prodan, tá? Então quem fala é a Prodan, é isso? É a Prodan. Mas não tem esse feedback direto com o operacional na rua. O operacional quem é? São os taxistas. Eles estão vendo a deficiência do aplicativo, a deficiência que o usuário tem para usar o aplicativo, e ele não tem como levar isso lá. É tudo passado pelo gabinete, sabe? Tem que ter essa interatividade direto. Taxista, o operacional com o administrativo. A parte tecnológica, realmente, que cuidam. Então, está faltando ouvir, o olhar diretamente para o causador do problema, é isso? O ver que em grego se chama verear, em latim se chama vereância. Faltou vereância, então, por parte disso? Olha lá, hein, Janete, você vai estar lá em pouco tempo, você vai ter que verear isso, olhar isso.
olhar com mais carinho isso. Talvez esteja faltando, é justamente isso, tomaram a frente e não verearam, não ver ali, olhar a base, olhar a dor de quem está ali e levar, cara, olha, presta atenção, esse negócio do voucher já era para ter saído com o aplicativo. Isso aí é promessa de um ano atrás. Humildade. Olha lá, ô pessoal, aqui do Táxi Rio, eu não sei fazer. Como é que faz? Já que o nosso que passou de helicóptero lá, atrás lá do Messias, agora há pouco, enquanto o prefeito daqui da cidade de São Paulo fez essa permuta com o Crivella lá. Então, um passou o corujão da saúde, que a nossa Janete conhece bem, o know-how, e faltou, então, eles passarem esse know-how, ou então não houve a cobrança. Pô, por que não me passa completo o know-how? Porque o que aconteceu no meio do caminho aí? Só para concluir... O assunto, eu não queria levar por esse lado, mas não deixa de ser, porque tudo que cai nesse lado da política, do travar, impedir, bloquear a execução de algo que seria hoje uma ferramenta a mais, uma concorrente direta. Ou será que... Bom, eu não vou nem levantar essa hipótese, porque eu tenho medo de levantar essa hipótese, porque se for verdade, aí, meu amigo, porque Dória é privatizador, Covas é privatizador, eu não posso acreditar que nosso legislador seja privatizador, eu não quero acreditar nessa situação, não posso acreditar nisso. Mas tudo indica que o aplicativo está sendo preparado para, num futuro, enfim, não ser um captador do Cardex, como o AutoCab, como as outras plataformas o foram. Pô, espero estar errado, espero simplesmente ser só uma viagem da minha cabeça. O que você acha, Janete? Situação complicada, eu te coloquei, saia justa, você está no mute. Eu concordo com você, acho que, e espero realmente que seja algo da sua cabeça, que não seja tudo isso mesmo, não. Cabe a gente fiscalizar, eu digo a gente fiscalizar quando estiver lá, entendeu, Janete? É isso, Cabral, ou não é isso? Não, só para finalizar, se não tiver esse feedback, essa conversa estreita entre o operacional, administrativo, e buscar parcerias para divulgação, investidores mesmo para divulgação, eu acredito que o SP Tax não vingue, não. Não vingue, não. Se continuar só nessas conversinhas via gabinete, sabe, não dá. O pessoal fica muito vago. As informações que vêm são todas muito vagas. Sabe, são vídeos, são áudios soltados em salas de WhatsApp e vídeos no Facebook que realmente não me convencem, não. Bom, gente, vou dar uma ida lá no chat, acompanhando o chat aqui, nos comentários, que eu acho que é importante posicionar. Guedes, diga sim para o táxi, Protáxi, Universo GVSP. Ele replicou o comentário dele, Jaqueline para os taxistas, Antônio Matias. Antônio Matias deve ser o Ceará, né? Essa empresa americana acabou com a mobilidade urbana de São Paulo e com o meio ambiente. Não foi só ele, né? Ceará 007, programado para matar. Espero que não seja o táxi, hein, Ceará? Espero que não seja matar o táxi, hein? Boa tarde, pessoal. Geise, presidente do Sindicato dos Taxistas de Guarulhos. Geise, boa tarde. Geise Aparecida, boa tarde, Geise. Temos outros comentários, mas eu não posso ficar comentando, que já me chamaram a atenção. Vamos lá. Messias, meu amigo, a gente está se encaminhando aí para mais de 1h10, 1h12 aí do nosso chat. Eu gostaria que você fizesse uma pincelada, uma pré-despedida e numa próxima passagem, enfim... se despedir. Eu acho que essa colocação aí do Cabral aí, sobre a parceria, essa parceria e essa fidelidade aí ao táxi é o que está salvando a gente aqui em Campos do Jordão, né? Porque se a gente não tiver uma boa parceria, inclusive, nós sabemos que o poder público não tem parceria com o taxista, né? Parece que o taxista não faz parte do município. Existem as legislações aí que diz que o táxi é transporte público e tal, mas não vê por esse lado, né? O táxi ficou mais um clandestino, né? Então, muito maior que o Uber, né?
seria mais importante com esse pessoal de Uber e por aí. Essa parceria que a gente, em Campos do Jordão, que está salvando a nossa temporada aqui, a gente vai fazer parceria com os estabelecimentos comerciais, né? Tipo, Messias, repete os estabelecimentos comerciais que a gente não pegou. Repete o estabelecimento comercial. Quais são as parcerias com quais estabelecimento comercial? Que é hotel? Essas parcerias com os estabelecimentos comerciais é que está salvando um pouco a gente aqui em Campos do Jordão nessa temporada, né? Quais tipos de estabelecimentos comerciais? Hotel, agência de turismo, como é que é? Turístico, né? Parques. Por exemplo, voltado ao City Tour mesmo, né? Ao turista de Campos do Jordão que vai pegar o serviço de vocês, não só para chegar a determinado ponto, e sim ter algo mais, um plus. Aquilo que o Wagner Caetano faz, aquele plus a mais, não é isso, Janete, aqui em São Paulo? Entendi, Messias. Só para dar um ritmo e ser um pouquinho mais rápido, para a gente continuar e poder passar, e depois considerações finais. Beleza, Messias? Só para concluir aí, meu amigo. Vamos, então, essas parcerias que tem nos ajudado aí, por exemplo, você tem uma parceria com um estabelecimento comercial, o turista acaba preferindo ir com você, você conhece, status, e você tem o acesso mais rápido do que o Uber, que não conhece, que fica perdido na cidade, que não funciona o aplicativo, não tem sinal de... Então, a gente conhece a cidade. Aí você vai direto com o cliente, você sabe, às vezes, o desconto. Por exemplo, o serviço nosso tem um valor estabelecido. E o Uber, né? Mesmo o Uber ou outro transporte que eles usem para chegar nesse local, eles vão acabar ficando mais caros do que o serviço nosso, porque o nosso serviço já tem lá uma parceria, você vai ter um desconto no ingresso daquele estabelecimento. Você vai de táxi, você já tem parceria com o estabelecimento que você vai pagar metade da entrada. O outro, e mais ou menos assim. Então, no final da conta, o serviço nosso sai mais barato do que o serviço tratado do Uber, por exemplo, que não conhece, né? O Uber tem um detalhe. Em Campos do Jordão, numa alta temporada, o valor da corrida deles, da chamada, muda. Eles cobram e eles cobram muito mais do que o estabelecido aí nos dias normais, né? Eles têm uma bandeirada diferente. A tarifa dinâmica, né? A tarifa dinâmica. Isso é um fator de multiplicação que muitas vezes o cliente acaba pagando 2, 3, 4 vezes. Aqui em São Paulo, em Carnaval, Réveillon, nessas festas, chega a 5 vezes o valor da própria tarifa. Você imagina, uma corrida que daria R$10 vira 50, que seria R$100 vira 500. Enfim, isso é um absurdo, né? Então, o táxi tem uma grande vantagem de taximetrar quilometragem e tempo. Quilometragem e tempo. Tanto é que o nome táxi vem do equipamento taxímetro. Então, o taxímetro, seja ele real, seja ele físico ou virtual, ele tem que respeitar em si o cliente. E não, de repente, essa história de demanda e oferta. Isso aí, cara, na boa, na boa. Isso é oportunismo, isso muitas vezes foi o que levou o táxi a afundar em inúmeras situações, em eventos, dar o pilão, dar a madeirada, cobrar aí, o cara sai determinado Morumbi Paulista, R$300, 150, R$200, coisas que isso, e é o que a Uber faz e os caras gostam. O detalhe tem isso, tem imbecil que gosta, né? Mas, enfim, tem gente que gosta de N situações das quais não gosta, então a gente tem que respeitar. É a livre iniciativa, é a liberdade de escolha. Então, escolham que... Hoje, a escolha é o táxi. Então, a liberdade de escolha era eles, por que querem o táxi? Janete, obrigado, Messias. Eu vou para as suas considerações finais na próxima passagem, tá? Janete, um complemento aí das ideias, o que você achou, o que você sentiu do nosso bate-papo. Não foi um debate, foi mais um bate-papo, né? A gente tentou levar em 1 minuto, em 1h30 aí, o máximo de informação possível. Espero que a gente tenha conseguido êxito nessa nossa missão aí. O assunto táxi, ele é um assunto assim, muito amplo, né? Tem muita coisa para falar. Eu acredito ainda no táxi, mesmo porque é a ferramenta de trabalho do meu marido atual, né? Assim, atualmente, né? Não meu marido atual, porque é o único marido
Mas eu acredito que existem muitos taxistas que ainda levam o táxi para frente, e isso não vai acabar, não vai mudar, porque a garra e o amor que tem, como você falou, o táxi está no coração, e isso passa de geração por geração. Esses dias eu vi até um vídeo de um comediante falando assim, o taxista vem de família, ele vem de pessoas que gostam do táxi, ele está sempre querendo a história do táxi, é diferente dos aplicativos. Eu nem gosto mais de falar o nome dessa empresa, eu gosto muito de falar o aplicativo de transporte. E eu acredito realmente que mesmo com a pandemia ou após a pandemia, o táxi vai continuar se perpetuando e vai se reinventando cada vez mais. Legal, Janete. E aí, Cabral, o que você tira dessa nosso bate-papo, ping-pong aí, enfim, troca de ideias? Não, achei legal, achei válido, eu acompanho sempre as lives aí da federação, eu acho bastante pertinente os assuntos e é bom para a gente tirar algumas dúvidas, esclarecer outras, enfim, né, e as considerações finais aqui, eu queria, são tanta gente aqui que me Não, guarda aí a consideração final. Agora a gente entra nas considerações finais, então, Messias. Suas considerações finais para a gente poder fechar aí a nossa live, porque a gente tem um tempo aí de transmissão. Fala aí. Despede do pessoal. Eu acredito que a palavra de ordem, a partida aqui, é se reinventar, né? E criar umas novas metas, né, para os taxistas. E também o poder público, buscar do poder público as soluções, né? Algumas soluções que estão na mão deles, né? Porque a gente tem várias leis aí que só sacrifica o taxista, né? Que na verdade nós estamos engessados pelas leis aí que regulamentam o táxi, né? Eu acho que se o poder público olhar com a visão mais acolhedora pelos taxistas, a gente consegue superar essa situação, porque o aplicativo é uma realidade, né? E o taxímetro, ele está numa fase que o cliente está procurando uma mais facilidade em uma modalidade que é o aplicativo. E se a gente buscar essas soluções aí para oferecer um trabalho para o cliente mais aperfeiçoado, a gente vai conseguir competir aí de igual para igual ou até melhor. Criar, por exemplo, barreiras para que o táxi, por exemplo, hoje a gente tem barreiras. Eu não posso ir lá em São Paulo e fazer corrida de táxi lá. Agora, o Uber ou o aplicativo quer vir para Campos do Jordão e pode trabalhar aqui. Eu acho que o poder público tem na mão isso para poder regulamentar essa situação e cada um na sua área. Exigir que o sinal seja bloqueado, coisa desse tipo. O cara que pode trabalhar em São Paulo, trabalha em São Paulo. Quem pode trabalhar em Campos do Jordão, trabalha em Campos do Jordão. Eu acho que isso está muito na mão do poder público, né? A gente tem que correr atrás, tem que cobrar, mas nós estamos engessados, né? Nessas leis aí que regulamentam. Exato. Obrigado, Messias. A gente tem um tempo aqui, a gente tem que cumprir esse tempo. Muito obrigado, meu irmão. Antes de tudo, para as considerações finais da Janete e do Carlos, eu já te convido para uma próxima live no meu canal. Eu entro em contato, a gente vai agendar. Você, Janete, também, e o meu amigo Cabral, que a gente já está para fazer essa live faz tempo, né, meu irmão? Então, Messias, muito obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí em Campos do Jordão. Para todos os taxistas de Campos do Jordão, manda um abraço meu para todos aí. E, Janete, as suas considerações finais da diva da Super Live da FETACESP. Obrigada. Eu queria agradecer a FETACESP por esse convite. É uma oportunidade da gente estar conversando, batendo um papo. Também venho acompanhando as lives. Eu acho muito interessante esse discurso, né? Hoje a gente tem que abrir mais o diálogo, conversar, entender realmente as diferenças e tentar, como eu falei no passado, a gente precisa discutir o que nos une, não o que nos separa. E eu vejo, onde tem dificuldade, eu vejo mais possibilidades. Né? Eu torço realmente para tudo dar certo. E agradeço de coração a todas as pessoas que estão assistindo, a todos que dão a força aí, e que são meus amigos, e que continuem aí firmes e fortes. E todos se cuidem, porque
essa quarentena ainda não acabou, né? Então a gente precisa sempre se manter no cuidado. Obrigada aí. Obrigado você, Janete. Parabéns pelo trabalho social, pelo coletivo, principalmente pelo coletivo, que esse é o papel da vereança, olhar pelo coletivo. E meu amigo Cabral, finalizando aqui as suas considerações finais, meu amigo. Bom, um abraço, agradecer ao presidente, né, o Luiz Antônio, por essa oportunidade, o Elvio, a gente está realmente programada aí a nossa live, que não sai de jeito nenhum, mas Deus quiser. Vai sair, vai sair. É um prazer revê-la, acho que a última vez foi lá no Simpetax que a gente se viu, né, um abraço ao Wagner, e ao Messias aí, que eu tive o prazer também de conhecer pela live agora, hein. E um abraço, são tanta gente aqui, eu queria dar um abraço especial para um pessoal que está se reinventando o táxi. Legal. Cara, por favor. É o caso do Wagner Caetano, né, um parceiraço nosso lá do Movitaxi, com o Cara táxi fantástico, hein? Cara fantástico. Também é um entrevistado meu aí que também está nessa história. Cada dia que passa, fica mais difícil. É uma inovação que é um serviço além do serviço do táxi, né? É toda uma assessoria ao cliente, né? Então, tirem como exemplo aí. Nós temos o Fabiano, da Black Taxi também, outro parceiro que Sim, gente anda boa. aí, acreditando na marca táxi, né? O Táxi Produção do Luizão, que é fantástico. Também, Luizão, outro visionário, carga, né? outro pioneiro que se reinventou, achou um nicho de mercado e pode ser um nicho de mercado. Gente, o que falta é nicho de mercado. Gente, tem mercado, tem passagem, tem cliente, sim. Tem que trabalhar, tem que mudar. Luizão revolucionou o sistema de entrega através do táxi, né? Então, são pessoas, o Davi Bispo também com acessibilidade lá, fazendo um trabalho fantástico. São pessoas que eu acompanho aí, eu tenho o prazer de acompanhar e aprender um pouco com eles também, né? Porque quem ficar na mesmice, cara, infelizmente, não vai trabalhar. O novo normal é o táxi está se reinventando, tá? E deixo aí um convite a todos aí, Grupo Silacar, como eu já vinha adiantado aí, tá com a oficina aqui aberta para, no que for preciso, aí a gente dá uma assistência para os taxistas de São Paulo. E é isso aí. Vamos lutar sempre. Legal, obrigado, Cabral. Só dar um pulinho aqui no chat, falar de algumas coisas para despedir do pessoal aqui do chat também. Tem um comentário que eu pensei aqui, José Gervásio de Souza falando aqui de Fortaleza, no Ceará. Companheiros, se nós não acompanharmos a tecnologia dele, a categoria do táxi no Brasil inteiro, uma parceria, a gente não vai sair do atoleiro. Tem que ser de táxi, tem que ser o sistema de táxi, tirar o taxinho, ficar só no virtual. Quis abranger todo o país, que abranja, deve ser todo o país, porque se nós não fizermos isso, nós vamos nadar sempre no seco. Tem que ser uma tecnologia tipo o InDrive, por exemplo, colocar no táxi 100%, no táxi abrangendo todo o Brasil, entrar em contato de ganso com a própria InDrive para o isolamento. Enfim, amigo, só dizer uma coisa, a InDrive é roubada. Se espelhar em roubada não dá. E o Antônio Matias, ele fez uma pergunta: quem tomou o aplicativo? Então, como eu convidei a todos, vou convidar o Antônio Matias também para fazer uma live com ele. Eu vou entrar em contato e a gente agenda um dia e um horário. Meus amigos, eu espero que todos tenham gostado da live. Como a gente está entrando em 1h30, o que eu tenho para dizer para todos é assim: parabéns, foram muito bem na apresentação de ideias, na apresentação do know-how, da expertise de cada um. Eu espero que todos tenham saúde, prosperidade, força, foco, fé e paz. Principalmente paz no coração. Gente, é isso que muda. E sempre se reinventar. Sempre fazer o que o Messias disse, o que a Janete falou e o que o Cabral disse. Se reinventar, procurar o novo, sabe? O tal do jogar semente, não na pedra. Jogar a semente em solo fértil, que ali germina, gente. E eu garanto, a gente pintou um pouquinho esse quadro. Se quem assistiu essa live for procurar um pouco mais de conhecimento e abrir a cabeça, como o Cabral falou, de algumas pessoas que mudaram, encontraram meios, mecanismos e nichos de mercado nesse atual cenário, amigo, todos sairemos dessa por cima.
um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de, enfim, persistência, de resistência e de teimosia. Eles não vão quebrar o táxi. O táxi é tradição, como disse a nossa amiga Janete, nosso amigo Carlos e nosso amigo Messias. Muito obrigado a todos, sucesso, saúde, prosperidade e paz. Muito obrigado ao meu grandíssimo amigo José Antônio, um grande presidente, uma grande liderança das entidades de classe, dos quais ele vai apagando incêndio aqui, administrando e gerindo situações de conflito, de fragmentação, gerando unidade, criando unidade e mostrando como é que se faz, sendo linha de frente e referência para todos os outros que se dizem líderes do táxi. Está aí, um grande líder do táxi. A Isadora cuidou da produção, cuidou dos contatos, fez um script, que desculpa, Isadora, não seguir, porque eu não consigo seguir script, eu sou um revolucionário, indisciplinado mesmo, é assim que eu sou. Desculpa, Luiz, por estar olhando o chat, mas eu acho que é importante a gente ver como é que está andando as coisas. Desculpa quem eu li, que tinha mais de 50 comentários ali, não dá para ler todos, eu pensei em alguns, enfim. E ao Gui, muito obrigado, meu irmão, engenheiro de TI, que cuidou da nossa live. Obrigado. Ele falou: não é nada disso, tamo junto aí, Gui. Tá dando risada. A hora que você quiser. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima live da Fetas Fest. Provavelmente vai ser o Adriano Saranzo ou um outro convidado. Valeu, abraço. Um abraço.